Oi, oi, famílias lindas! Eu acabei uma live aqui agora contando sobre o que você precisa saber antes de levar o seu filhote do movimento em algum profissional da infância. E aí eu tava fazendo a live no sol, o celular hiperaqueceu e a live desapareceu. Então eu vou trazer aqui os pontos principais que eu trouxe na live, tá? Primeiro, o que você precisa saber em primeiro lugar? Que o mundo adulto, ele anda desconectado do essencial. Né, os adultos, e quando eu falo os adultos, eu faço parte, né, desse universo adulto, mas alguns adultos estão mais despertos, outros menos. Eu me entendo como num caminho de um despertar, né, mas o mundo adulto está muito desconectado do essencial, muito focado no externo, no que o outro fala, no que todo mundo está fazendo, no que todo mundo está me dizendo, e é um mundo também focado muito, um mundo muito que anda num funcionamento muito pelo medo, né? Então eu vou fazer isso por medo de o meu filho tá numa escola que eu tô entendendo que não tá boa para ele, tá descaracterizando o meu filho, mas eu vou deixar ali porque todo mundo fala que a escola é boa e porque eu tenho medo do meu filho não ter lá no futuro. Então isso tem que estar no seu radar. O mundo adulto anda muito desconectado e isso é importante prestar atenção, porque quando está desconectado e a criança entra em cena, muito provavelmente o olhar para essa criança, ele também vai estar desajustado, ele também não vai estar focado no que realmente importa, no que realmente faz sentido e é benéfico para ela. Segundo ponto, uma grande leva de profissionais da infância não está preparada para receber as nossas crianças do movimento, não está preparada para acolher e para lidar com as nossas crianças do movimento, que chegam mexendo, experimentando, levantando, dando trabalho, né? Uma criança que se movimenta muito, ela incomoda. E como o mundo adulto está desconectado do essencial e tem pressa, né? Tá incomodando, tem algo de errado com essa criança. Vamos dar um jeito nessa criança, vamos acalmar essa criança, né? Muitos profissionais com o foco no comportamento agitado, por exemplo, na desconexão da criança com o adulto. Olha, essa criança chegou aqui, ela nem me olhou, ela não me respondeu, ela não parou quieta, ela fez o oposto do que eu propus. Pronto, já sei, ela tem isso, isso e isso. Dá o nome de um transtorno, às vezes até prescreve uma medicação. A lógica de atendimento a crianças no aspecto emocional, do desenvolvimento cognitivo, emocional e psicológico, ela não pode ser a mesma lógica de um atendimento médico, por exemplo, quando uma criança está com uma dor de garganta e com uma febre, né? Ela vai no médico e aí ele examina, faz um exame clínico, dá um nome e dá a medicação. É isso aí, tá tudo certo. Agora, quando a gente vai trabalhar com uma criança em relação a desenvolvimento cognitivo, emocional, em relação a essas questões específicas, não é assim que se faz. É um trabalho muito mais denso, demora mais tempo, é um trabalho multiprofissional, são vários profissionais com vários olhares. Não se faz isso em uma, nem duas, nem três sessões. A gente precisa do fator tempo para trabalhar junto, porque o comportamento que a criança apresenta, ele diz muitas vezes do que ela quer comunicar, expressar. Ele diz muitas vezes de algo que acontece no contexto de vida. Então, por exemplo, um comportamento mais agitado, agressivo, reativo, ele pode, por exemplo, estar sinalizando uma rotina mal ajustada para essa criança, uma falta que essa criança está sentindo da presença genuína da mãe, do pai ou do cuidador. Pode estar sinalizando que alguns estímulos estão em excesso, outros em falta. Pode estar sinalizando um contexto escolar aversivo para ela, onde ela passa a maior parte do tempo da vida dela. Então é muito irresponsável, raso e superficial eu fechar diagnósticos tendo como base comportamentos específicos. Algumas crianças apresentam, sim, alguns transtornos do desenvolvimento que precisam ser diagnosticados, muitas vezes até precisam de uma medicação para apoiar no processo do cuidado com essa criança. Mas essas crianças representam a minoria e esse trabalho tem que ser feito com muita profundidade, tá?
O que mais que eu notei aqui para vocês? A gente vive um momento muito sério, muito grave de patologização da infância, ou seja, a criança não pode fazer nada que sai do que o adulto espera, que já tem algo de patológico ali. Se ela enfileirou os carrinhos, os brinquedos, isso não é normal. Se ela tá mexendo, movimentando demais, isso não é normal. Se ela não tá olhando nos meus olhos, isso não é normal. O que acontece? Hoje em dia existem mais pesquisas, mais estudos, mais conhecimento sobre os diferentes tipos de transtornos do desenvolvimento da criança. Isso é maravilhoso e nos ajuda a identificar e a diagnosticar mais crianças. Então, claro que hoje, em 2023, vão aparecer mais diagnósticos do que lá em 1990, por exemplo. Agora, o que acontece hoje, que é grave, que é assustador e que precisamos prestar atenção, é uma banalização nos diagnósticos. Diagnósticos feitos de forma apressada, rasa, em uma sessão, às vezes de 10 minutos, 5 minutos. E isso é grave, é danoso para a criança, é danoso para a família que sai dessas sessões completamente desamparadas, né, angustiadas, sem saber como conduzir. Então, precisamos estar atentos e atentas a isso aí, tá? Um contexto educacional também atual. Ainda prevalece uma educação tradicional, focada no conteúdo, na nota, no desempenho final, custe o que custar. E às vezes esse custe o que custar é a saúde emocional da criança, é a essência da criança. Crianças do movimento muitas vezes tendem a ser descaracterizadas em contextos educacionais muito tradicionais, muito rígidos, muito punitivos. E a gente precisa prestar atenção nisso aí também. Uma criança que está nesse contexto, ela pode, né, apresentar alguns comportamentos reativos a isso que ela está vivenciando, e isso ser mal interpretado, ser mal visto, né, mal interpretado por um profissional que vai olhar para o comportamentozinho que desponta ali e vai fazer um diagnóstico equivocado, raso e superficial. A criança, ela é um ser em formação. Isso significa que ela vai apresentar alguns comportamentos que aos olhos dos adultos podem parecer desajustados, mas não são. São formas que ela tem de expressar, de comunicar, de trazer pedidos. Então, um comportamento, uma criança que está com um movimento muito agitado, que está com um comportamento mais agressivo, mais impulsivo, ela pode estar sinalizando que o contexto de vida dela não tá bom, emocionalmente falando, para o desenvolvimento dela. E não é sobre tem um transtorno, tem algo com essa criança, é sobre vamos colocar um espelho na nossa frente e olhar como é que nós adultos estamos, o que estamos oferecendo, entregando para essa criança, qual é a rotina que eu estou organizando ou não estou organizando porque dá trabalho, qual estímulo está em excesso, eu preciso diminuir, qual estímulo está em falta, eu preciso inserir, qual ajuste eu preciso fazer na minha comunicação. Às vezes um ajuste sutil na forma como eu me comunico com a criança, ela se desarma, ela colabora, ela conecta, ela se organiza internamente. E o que eu quero dizer para vocês é que estão abertas, né, as inscrições para o meu curso Criança do Movimento, na sua 3ª edição. E nesse curso eu vou te ajudar a fazer esse mapeamento minucioso do que é que você precisa olhar, para onde você precisa olhar, quais ajustes você precisa fazer e quanto tempo você precisa observar isso aí para dar o tempo da sua criança entender os ajustes e apresentar novos comportamentos, porque às vezes, muitas vezes é questão de ajuste nesse contexto. Eu elenquei 10 pontos específicos para a gente mergulhar juntas e juntos no curso Criança do Movimento. É um curso que tem aulas gravadas, são mais de 30 aulas gravadas que vão ser entregues 7 por semana, propositalmente para você fazer o curso com calma, degustar o conteúdo, experimentar o que eu proponho, fazer as vivências que eu trago. A gente tem 4 encontros online ao vivo, em que eu vou trazer conteúdo, abrir espaço para dúvidas, para trocas, para compartilhamentos, tá bom? Então o recado é esse que eu dei na live, que infelizmente não ficou salva, mas que primeiro não é sobre
apontar o dedo para a escola. Primeiro, não é sobre levar um monte de profissionais da infância. Primeiro é sobre nós, guardiões, guardiãs das nossas crianças do movimento, olharmos com toda a nossa verdade, cuidado e consciência para aquilo que nós estamos oferecendo ou deixando de oferecer, arregaçar as mangas e começar a implementar as mudanças e os ajustes que são fundamentais. E o primeiro deles é no seu olhar. No seu olhar com a sua criança, na expectativa que você tem em relação a ela. E eu quero te ajudar nisso, eu quero te apoiar nisso. Já tem uma turma muito linda chegando e vai ser uma honra receber você. No curso Criança do Movimento, nós vamos esgotar os recursos para que você crie um contexto de saúde na sua casa, na sua família, na relação com a sua criança. Eu vou te contar o que você precisa fazer para mobilizar mais saúde, né? Para a rotina ficar mais saudável, para o contexto ficar mais leve, para a relação com a sua criança ficar mais leve, para você se fortalecer internamente e também ter argumentos para questionar a escola, por exemplo, se for preciso, para questionar um profissional da infância, por exemplo, se for preciso, para construir junto com a escola, para construir junto com profissionais, porque a ideia é a gente construir, né? Para que as nossas crianças do movimento tenham a possibilidade de ser a potência que elas vieram para ser, com todo o cuidado que elas precisam nosso, né? Elas precisam de liberdade, de espaço para livre movimentação, mas também precisam dos limites, das referências, de forma firme, clara, às vezes corporal, o que não significa que eu preciso gritar, bater, beliscar, colocar de castigo ou no cantinho para pensar. Não é sobre isso, é sobre eu me imbuir do meu lugar de guardiã, trazendo a referência, abrindo espaço para essa criança e também fazendo o meu dever de casa, o meu para casa, né? Que são muitas coisas que eu preciso ajustar. Tá feito o convite, será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Os detalhes para a entrada no curso estão no link da minha bio aqui. Você vai entender um pouco mais sobre o curso, o valor, forma de pagamento, tá tudo explicadinho lá no link. Então, se sentir um chamado aí no coração, fica para você essa mensagem, tá bom? Um beijo, um lindo domingo para você em família e que você consiga se disponibilizar um tempo especial aí com a sua criança, porque isso é muito potente, é calmante natural, é organizador interno para qualquer criança, tá bom? Um beijo e uma linda semana.